1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. São tantas experiências que o Senhor nos dá, Pai. Não tem como, Senhor, nós permanecermos da mesma forma quando em um simples versículo, em uma simples declaração de um apóstolo tão sábio. Senhor, o Senhor fala conosco, nos dá experiências e nós queremos, ó Pai, viver todas elas. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado. Obrigado por nos ensinar todos os dias. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Fala conosco, os nossos corações, através da tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que seja o Senhor a falar através de mim, que eu não seja reconhecido por essa pregação. Que o Senhor me ensine a cada dia a humildade do Senhor. Eu quero aprender a cada dia mais essa humildade de Jesus. Me ajude a quebrar todo orgulho, me ajude a quebrar todo egocentrismo. Me ajude a aprender da mansidão de Cristo. Me ajude, Pai. E me ajude a pregar a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo está falando da liberdade. No final do capítulo ele fala da liberdade que nós temos em Cristo, de fazer aquilo que o Espírito testifica nos nossos corações. E quando nós começamos a ler o capítulo 11, ele fala, é como se ele estivesse falando, apesar de toda essa liberdade, apesar de vocês serem realmente livres em Cristo, né? O capítulo 10 fala o quê? Fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, eu escolho fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas vão me edificar em Cristo. Eu posso fazer o que eu bem pensar, o que eu bem entender, mas nem todas as coisas vão ser boas para mim. Quantos que se converteram e ouviram alguém falar, agora você é crente, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Você pode fazer, mas convém fazer? Então, quando ele começa o capítulo 11, ele fala, é como se ele falasse, apesar de poder fazer todas as coisas, olhem para a minha vida. Sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque um homem que imita a Cristo, ele não faz tudo o que ele acha que pode fazer. O homem que imita a Cristo, ele não anda nas ruas do pecado. O homem que imita a Cristo, ele não anda nas vias da iniquidade. O homem que imita a Cristo, ele se levanta para ser a cada dia mais parecido com Jesus. E o apóstolo Paulo é um homem corajoso e certo de quem ele era em Jesus. Porque quando nós somos certos e sabemos quem nós somos em Jesus, nós podemos bater no nosso peito e falar, pode me imitar, pode olhar para a minha vida, pode imitar aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, o meu modo de viver. Por quê? Porque eu sou imitador de Jesus. Eu sou imitador de Jesus. Quantos de nós hoje teríamos coragem de falar, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo? Paulo não estava falando que ele era perfeito. Paulo não estava falando que ele não tinha pecado.
Paulo não estava falando que de vez em quando ele tropeçava, mas Paulo estava falando que a cada dia mais ele buscava ser parecido com Jesus. E o Senhor quer nos ensinar essa manhã a ser a cada dia mais parecidos com Jesus. O nosso Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior. Nós olhamos para as pessoas e rotulamos as pessoas. Nós olhamos para as pessoas e chamamos as pessoas pelo apelido de infância dela, mesmo que ela tenha sido transformada por Jesus. Nós olhamos para as pessoas e categorizamos as pessoas pelos pecados que ela cometeu, pelos erros e as falhas que ela viveu. E nós separamos, fazemos separação daquelas pessoas que são boas, daquelas que são más. Quando Jesus foi chamado de bom, ele falou: bom é meu Pai. Como nós agora vamos separar as pessoas boas das pessoas más? Todos nós somos maus em nossa natureza. Não há nenhum justo sequer na face da terra. Então nós precisamos a cada dia mais buscar ser parecidos com Jesus, para que as arestas, as frestas, aquilo que é excesso na nossa vida, seja lapidado, seja moldado. Nós precisamos avaliar os nossos dias, o nosso coração, as nossas posturas, as nossas falas. Nós precisamos avaliar quem nós temos sido e em quem nós temos nos tornado, para ver se nós de fato estamos nos tornando a cada dia mais parecidos com Jesus. Porque o que importa é o que o Senhor está vendo. Por isso que nós não podemos julgar. Por isso que nós não podemos julgar, nós temos que amar. E isso é algo que nós sempre falamos. E o Senhor nos ajude a viver essa verdade a cada dia. Porque falar até papagaio fala. Mas nós seremos reconhecidos como filhos quando nós vivermos as verdades das Escrituras. E quando nós vivermos as verdades das Escrituras, nós seremos a cada dia mais parecidos com Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo procurava pisar nas pisaduras que Cristo tinha deixado. Paulo procurava pisar nas pegadas de Jesus. Paulo procurava cada dia ser mais parecido em todos os aspectos com Cristo, mas principalmente no seu comportamento, principalmente na sua postura, que muitas vezes era uma postura que confrontava, estranhava os seus ouvintes. Paulo, quando está em Atenas, ele olha e ele vê uma estátua, e nessa estátua estava escrito: o Deus desconhecido. E Paulo, no seu discurso, em todos os seus discursos, ele era muito sábio. Ele, ao invés de chegar e já abrir a boca e acabar com tudo e desperdiçar a oportunidade que ele tinha de pregar o Evangelho, Paulo, em todos os lugares que ele chegava, ele procurava trazer as pessoas para perto dele. E nessa ocasião, Paulo está em Atenas e ele vai pregar o Evangelho. E ele começa a falar: eu vejo que vocês são religiosos, eu vejo que vocês são pessoas boas. Ele começa a falar das qualidades daquele povo, mesmo que na verdade era um povo idólatra. Cada um tinha aproximadamente 30 deuses. E então eles fazem uma estátua e colocam um Deus desconhecido, com medo de errar o nome daquele Deus.
com medo de se confundirem e errar o nome daquele Deus, eles colocam o Deus desconhecido. Mas Paulo, em sua sabedoria, fala: eu conheço o Deus que vocês desconhecem. E ele então começa a pregar o Evangelho de Jesus. Quantas vezes nós agimos o contrário? Nós somos crentes que querem enfiar o Evangelho goela abaixo das pessoas. Ah, meus irmãos, se não for o amor, se não for o amor, nós vamos achar que nós somos melhores do que todos. Se não for o amor, nós vamos achar que temos mais sabedoria do que os outros. Se não for o amor, nós vamos achar que as pessoas que não congregam conosco são inferiores a nós. Mas quando nós entendemos que Paulo imitava Jesus, e a maior qualidade, o que Cristo tinha de melhor era o amor. Então Paulo, ele amava antes de julgar. E é o que nós precisamos fazer. Porque quando nós julgamos, nós rotulamos, quando Jesus estava passando e Zaqueu subiu na árvore. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu esteja com você na sua casa hoje. Eu vou pousar na sua casa, Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um pecador, um cobrador de impostos, um enganador. Mas Jesus olha para ele e não vê rótulo. Enquanto a multidão estava ali olhando para Zaqueu e rotulando Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu e não rotula Zaqueu. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu esteja com você na sua casa. E na casa de Zaqueu, Jesus declara a salvação nessa casa hoje. Porque talvez toda a sociedade, até aquele momento, estava apontando o dedo para Zaqueu e rotulando Zaqueu. Mas o nosso mestre, ele olha para Zaqueu e ele ama Zaqueu. Porque muito além daquilo que nós já fizemos, e muito maior do que aquilo que somos rotulados, é a salvação em Cristo Jesus. E a salvação não vem senão pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não vem de outra forma a não ser pelo amor que foi derramado por Jesus na cruz do Calvário. E quando muitas vezes nós vamos pregar o Evangelho, nós pregamos com arrogância, nós pregamos com altivez, achamos que somos melhores que os outros. Nós precisamos amar, meus irmãos. Nós precisamos amar. Às vezes você não vai falar nada, você só vai abraçar. Às vezes você não vai precisar abrir sua boca, você só vai fazer companhia. Você só vai ouvir o que a pessoa tem para falar. E é o amor que exala de você que vai alcançar esses corações. Não é o amor que você fala. Eu te amo. E as atitudes? Então, ser imitador de Cristo é um desafio. Amém? É um desafio, não é? Ser imitador de Cristo é um desafio, muito mais nesses dias que vivemos, e a cada dia mais vai aumentar esse desafio. Mas quanto mais aumenta o desafio, mais aumenta a nossa responsabilidade e o senso, a consciência que nós devemos ter de que quanto mais o desafio aumenta, mais aumenta a nossa fé, mais aumenta a nossa entrega. Precisa ser dessa forma, porque senão nós não suportaremos. Sejamos imitadores de Cristo. Nessa terra nós temos referências para todas as áreas da nossa vida. Nós temos referências. Principalmente com a internet sendo um lugar tão visitado por tantos especialistas, que muitas vezes nem são tão especialistas assim. Nós referenciamos muitas pessoas,
nós modelamos muitas pessoas, nós acompanhamos, seguimos, assistimos muitas pessoas. E as referências são importantes. E isso principalmente quando nós falamos de paternidade. Quando nós não temos referência de pai nessa terra, nós temos dificuldade em reconhecer Deus como pai. E às vezes o teu pai é um pai presente fisicamente, mas é um pai ausente emocionalmente. Ele não conversa com você, ele não brinca com você. Ou ele não conversou com você, ele não brincou com você. Parece que eu estou falando com criança, né? Nós não temos crianças aqui. Olha aqui, ó. 2 jovens. Oi? Primeiro culto delas, hein? Glória a Deus. E aí nós não temos referência. E aí nós crescemos sem essa referência. E nós começamos a ter dificuldades. Porque Deus, Ele estabeleceu o Pai para ser referência de proteção, direção e limites. E quando nós não temos um Pai presente, mesmo que Ele esteja presente, nós não temos proteção, nós não temos direção e nós não temos limite. A mãe não foi feita para colocar limites, para impor limites. Mesmo que ela queira, mesmo que ela tenha boas intenções. O avô e a avó piorou. Esses dias eu vi um vídeo, acho que foi quinta-feira, eu estava vendo um vídeo, estava escrito assim: quem será que inventou essa brincadeira? Aí desce o menininho, deve ter uns 5, 6 anos, com uma moto, daquelas pequenininhas, mas numa altíssima velocidade. Ele desce uma ladeira assim, desce. E tá a frase, né? Quem será que inventou essa brincadeira? A hora que ele passa, a câmera pega assim, o vô e a avó dando risada assim, ó. E mesmo que eles queiram, eles não foram feitos para colocar limites. Então, quando não há paternidade, a criança cresce sem limites, ou ela cresce com um limite demais. Quando ela atinge maioridade, ela acha que está livre. E aí agora ela tem liberdade para fazer o que ela quiser. Então muitas pessoas acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Quando são os filhos de pastores que viveram um limite sobre legalismo, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, e um limite imposto, e quando atinge a maioridade, eles se veem no direito de fazer o que quiser da vida. E aí tudo que não fizeram até 18 anos começam a fazer a partir de então. Então a maior e principal referência que nós temos na nossa vida é o Pai. Mas isso não é uma escolha nossa. Por quê? Porque muitos de nós não tivemos os pais presentes. E o que eu vou fazer com isso agora? Agora você vai, a cada dia mais, mergulhar nas águas do Espírito, debruçar nas Escrituras, procurar ser imitador de Cristo, para que o Pai se revele como o Pai celestial para você. E Deus tem se revelado como Pai. Deus tem se revelado como Pai porque essa é a sua natureza. Ele deseja se revelar como Pai, mas Ele se revela como Pai para todos aqueles que buscam ser imitadores de Cristo. Ele se revela como Pai nos mínimos detalhes, nos cuidados cotidianos, no dia a dia que nós vivemos, e muitas vezes nós não percebemos que a paternidade dele está sendo revelada. Por isso nós precisamos ter ouvidos bem abertos e atentos, e olhos bem atentos, para ouvir e enxergar a sua paternidade nos mínimos detalhes. É numa mensagem de amor, é num suprimento
que estava faltando? É em um presente que você ganha, em uma palavra que você recebe no seu dia a dia. E os dias são tão corridos, estão tão corridos, que nós não percebemos muitas vezes o cuidado do Senhor. Sabe aqueles dias que a solidão te alcança? Sabe aqueles dias que parece que ninguém te ouve, ninguém olha para você, e você se sente sozinho, solitário? Busque ao Senhor, e Ele vai se revelar como Pai. Então nós temos referências. Nós temos referências nessa terra. E é importante ter referências. Se você não teve referência de pai, não tem problema, o Senhor se revela como Pai. Mas tem outras áreas da nossa vida que nós temos referências. Eu, quando fui estudar e me especializar, eu tive referências, pessoas que eu pude aprender, pessoas que eu pude seguir, que eu pude ouvir. E você também. Tem pessoas que são referências para você. Só que o que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele levanta pessoas como referência, e até mesmo de paternidade. Ele levanta homens que vão gerar paternidade terrena na sua vida. Porque uma das grandes lacunas da paternidade é a falta da verdade. E quando a pessoa ela não se depara com a verdade, quando a pessoa ela tem dificuldade de ouvir o não, ela, nesse mundo aí fora, ela vai ter frustrações. É uma porta de emprego que se fechou, é um não que ela recebeu, e ela vai ficar frustrada. Então, as referências, elas são indispensáveis para a nossa vida, em todas as áreas. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com as referências. Por quê? Porque quando nós referenciamos muito outra pessoa, e quando essa pessoa te dá paternidade terrena, ou seja, mesmo não sendo seu pai, ela vai falar verdades para você, ela vai dizer não para você, ela vai te confrontar, ela vai levar você a pensar coisas que o seu pai não fez. E o Senhor levanta homens para dar paternidade para nós. E aí nós temos essas pessoas como referência. Nós precisamos então tomar cuidado para que essas pessoas não sejam nossos ídolos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não está falando para nós idolatrarmos a Ele. Paulo não está falando para nós termos Ele como um ídolo. Mas Paulo está falando para nós olharmos para a vida dele e fazermos aquilo que ele fez. Ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, as cartas que ele escreveu, quanta sabedoria derramada sobre a vida de Paulo, e agora nós podemos aproveitar tudo isso e sermos imitadores de Paulo, que era imitador de Cristo. Ouvir e obedecer as palavras escritas nos evangelhos, ouvir e obedecer as palavras escritas nas cartas de Paulo, para que assim nós sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo. A referência é um modelo. Referência nos fala de modelo. Nós modelamos as pessoas. Se você andar muito com uma pessoa, você daqui a pouco está fazendo alguma coisa que essa pessoa faz. Se você andar muito com uma pessoa, daqui a pouco você vai estar falando do jeito que a pessoa fala. Porque sem perceber, nós modelamos as pessoas. E aí nós temos referências em todas as áreas da nossa vida que nos
levam a modelar algumas coisas. Quando você convive muitos anos com uma pessoa, você pega o jeito daquela pessoa, as palavras, o sotaque, o jeito de fato. Referenciar é modelar. Referência é algo que está em destaque, que é diferente. Quando você pede uma mercadoria pela internet, geralmente pede o endereço e pede ponto de referência. E aí você coloca um ponto de referência. Por quê? Porque aquele ponto é algo de destaque, algo diferente perto da sua casa, ou perto do endereço que vai ser feita a entrega. E Paulo para nós é uma referência. Mas nós precisamos tomar cuidado com a referência humana. E a nossa maior referência precisa ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa maior referência precisa ser o Salvador das nossas vidas. Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, Ele deixou para nós todos os ensinamentos necessários para que nós possamos seguir os seus passos. Aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus, é um manual para as nossas vidas, em todas as nossas atitudes. O que faria Jesus em nossos passos, no próximo passo, aquilo que eu vou fazer. O que faria Jesus? O que falaria Jesus? Nós somos chamados a imitar Jesus. Nós somos comissionados a imitar Jesus. Então há muitas práticas na nossa vida que às vezes nós achamos que não tem nada a ver. Por que nós achamos que não tem nada a ver? Porque falta referência. Porque falta referência. Se nós achamos que não tem nada a ver, nós então precisamos olhar para as Escrituras e ter as Escrituras e a vida de Jesus como nossa maior referência. Para que assim os nossos olhos sejam abertos e aquilo que nós fazíamos, nós não vamos fazer mais. O que estava errado, agora nós deixamos de fazer, porque eu entendi através da vida de Cristo que eu não devo mais fazer aquilo que eu fazia. Muitas vezes nós referenciamos a vida do outro baseado nas nossas próprias experiências. E as suas experiências são as suas experiências, as minhas experiências são as minhas experiências. E então nós achamos que o outro não pode tomar uma atitude. Por quê? Porque quando eu tomei essa atitude eu me frustrei, eu me dei mal. Mas a nossa maior referência tem que ser o que Jesus está falando a nosso respeito. O que Jesus está falando a respeito daquilo que nós vamos fazer. Porque todas as vezes que nós usamos a nossa vida como referência, e diga-se de passagem, as nossas experiências nunca vão ser iguais. Nunca vão ser iguais. Não tem uma receita. Não tem uma receita. Porque aconteceu na vida do outro, então eu quero a receita para acontecer também na minha vida. A nossa intimidade, a nossa vida entrega ao Senhor no secreto, vai nos dar direções em relação às atitudes que nós vamos tomar, as decisões que nós vamos tomar, as coisas que nós vamos fazer. E isso não pode ter como balizador e como referência a vida do outro, porque o outro quebrou, agora eu não posso avançar, porque o outro foi traído, então eu não posso casar. A referência de esposa que eu preciso ter é a esposa que a Bíblia me apresenta. Porque se eu tiver a referência de esposa que a Bíblia me apresenta, eu vou orar e vou buscar ao Senhor para que a minha esposa seja parecida com essa esposa que lá em Efésios capítulo 5 me apresenta. Eu não posso basear a minha esposa na esposa do outro. Eu não posso referenciar a minha esposa na esposa da casa do vizinho. E porque a esposa do vizinho traiu o vizinho, porque a esposa do vizinho olha para a mulher do lado, eu
acho que a minha esposa vai ser igual. Ela não pode ser referência para mim. A minha referência é a palavra de Deus. A minha referência é o que Jesus está falando. É o que Jesus está falando. Nós seremos todos iguais se nós referenciarmos a Bíblia como manual de prática, embora sejamos diferentes. E uma máxima que a maioria das pessoas fala é que todos os homens são iguais, só muda o endereço. Toda mulher é igual, só muda o endereço. E eu quero dizer que isso é uma mentira. Nós só seremos iguais se nós tivermos a Bíblia como referência, se nós tivermos Jesus como a nossa maior referência. Não é porque o outro olha para a vizinha que você vai achar que eu também olho. Não é porque o outro fala alguma coisa em relação a outra família que você vai achar que eu também falo, ou que o seu esposo fala. Nós não podemos nos basear no que o outro vive, se ele não vive segundo o que a palavra fala. Nós precisamos tomar cuidado e ter Cristo como a nossa maior referência. Cristo como a nossa maior referência. Todo homem olha para o corpo da mulher, de outra mulher. Mentira. Mentira do diabo. Porque o homem que busca ser santo como ele é santo, não olha. Não olha. Nós precisamos viver as verdades da palavra. Nós precisamos passear pelas verdades e pelas ruas das verdades da palavra de Deus. Nós não podemos ficar presos ao que a cultura, ao que a sociedade, ao que o mundo está falando. Nós temos que fazer uma escolha: ou nós nos referenciamos pela palavra, ou nós nos referenciamos por aquilo que o mundo fala. Ou nós temos o Senhor Jesus como referência, ou nós vamos ter o inimigo das nossas almas, porque esse mundo jaz no maligno. Quem você quer ter como referência? Eu vou numa baladinha, não tem nada a ver. Então vai na baladinha, da baladinha você já vai para o inferno. Porque se Jesus voltar, você fica. Nossa, mas será? Não será, não. A Bíblia é sim, sim. Não, não. Seja o seu sim, sim. Seja o não, não. Nós precisamos ser radicais, porque o diabo é radical. Nós precisamos ser radicais, porque a palavra de Deus nos chama a santidade, a santificação. Ser imitador de Jesus é ser santo como Ele é santo. Então quer dizer que eu vou andar com uma auréola na cabeça, reluzente como os anjos, querubins e serafins. Daqui a pouco vão crescer 4 asas. Não. A nossa natureza é pecaminosa. Mas quando o Senhor Jesus nos fala lá em Levítico, e depois nos repete lá em 1 Pedro, sede santos como eu sou santo, nós precisamos entender as verdades das Escrituras e buscar a santidade e declarar: eu não sou pecador, eu sou um santo que luta contra o pecado. Por quê? Porque o velho homem já morreu dentro de mim. Mas se eu não alimentar um novo homem, o velho homem vai voltar a viver. E se o velho homem voltar a viver, as naturezas carnais e as inclinações naturais que eu carrego desde o meu nascimento, elas vão voltar a ter vida dentro de mim. Por isso, que a nossa maior referência seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa maior referência seja o Cristo que entregou a sua vida por mim e por você em uma cruz. E Ele foi suficiente para nos salvar. Ele foi suficiente para nos salvar. Se Ele foi suficiente para nos salvar, você acha que Ele não é suficiente para todas as demais coisas? O sacrifício dele foi para nos salvar, mas como consequência,
de presente, de lambuja, como se fala, a gente recebeu tantos outros presentes. E a gente vive tantas outras bênçãos e maravilhas todos os dias, que nós muitas vezes não percebemos. Esteja com os ouvidos e os olhos atentos para perceber os detalhes que o Senhor cuida na sua vida. Isso é paternidade de Deus. Paternidade de Deus. Os dias são maus, queridos. Os dias são maus. E quanto mais os dias passam, piores eles ficam. Mas nós continuaremos declarando: nós vamos amar o amor que Jesus nos entregou. Amém. Porque esse amor já foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E porque Ele está em nós, nós temos condições de amar e derramar esse amor sobre a vida de outras pessoas. Isso é modelar Jesus. Isso é referenciar Jesus. Isso é ter Jesus como a nossa maior referência. E eu quero repetir, não tem problema você referenciar outras pessoas. Não tem problema você ter outras pessoas como referência. Não tem problema você admirar outras pessoas. Não tem problema você seguir outras pessoas. Não tem problema você assistir outras... Aliás, deixa eu falar uma coisa. Quando você assistir alguém, algum pastor, alguma pregação, alguma coisa na internet que você não conhece, porque isso é um perigo. Às vezes a gente referencia alguém que a gente nem conhece. Jesus, quando estava falando com os discípulos estavam falando dos profetas, e Jesus falou o quê? Pelo fruto os conhecereis. E às vezes a pessoa está com a vida arrebentada e está falando na internet, e você está lá, está ouvindo, e ele está falando heresias, e você está falando amém para tudo aquilo. Tome muito cuidado. Se você não conhece, pergunte para alguém se conhece, pergunte para mim, pergunte para Jesus, pergunte para alguém se conhece, se deve ouvir, se deve avançar, se deve estudar, se deve se aprofundar naquilo, porque é muito perigoso. É uma linha muito tênue. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos referenciado, principalmente na internet. Na internet tem curso de tudo. Tem curso de tudo. Tem uns cursos absurdos. Mas tem gente que compra. E nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o que é o engano? O engano são verdades que estão sendo contadas, mas de repente é uma mentira incluída. E de tanta verdade a gente não percebe a mentira que foi colocada. E aí nós somos facilmente enganados. Então peça discernimento ao Senhor, peça direção ao Senhor. Na multidão de conselhos a sabedoria, pergunte para as pessoas mais experientes. E não se deixe enganar. Porque de repente você está tendo como referência uma pessoa que não é referência. Que Jesus seja a nossa maior referência. Que Jesus seja o centro das nossas vidas. Que Jesus seja o diferencial em nós. Porque não há outro diferencial. Não há outro diferencial. Nós só temos a Ele como nosso maior diferencial. E se nós temos e somos o que somos e temos o que temos, é por causa dele. Se você tem dom, se você tem talento, se você tem o que quer que seja, é porque ele te entregou. É porque ele te deu. É porque ele comissionou você. É porque ele olhou para você e te deu esse presente. E não confunda. Porque muitas vezes nós estamos olhando pessoas que têm dom e estamos achando que é uma pessoa de Deus. Mas como assim? Peraí, estou confundindo aqui, minha cabeça está confusa. A autoridade, ela está no caráter. O dom é um presente que Deus nos dá. Então eu posso receber um dom do Senhor e posso ter o caráter, eu posso ter falha no caráter, eu posso ser mau caráter. Eu posso receber um dom que Deus me dá e fluir nesse dom que Deus me deu, e posso não ter o caráter moldado conforme o caráter de Cristo. Eu posso vir aqui e dar uma revelação, falar em línguas, dar uma profecia,
orar pelos enfermos, os enfermos são curados, e eu posso sair na rua e falar palavrão, e enganar as pessoas, e não pagar o outro. Por isso que muitas vezes nós confundimos, e nós vemos as pessoas falando: ah, mas aquela lá não é a pastora, aquele lá não é o profeta, aquele lá não... Nossa, mas não acredito nisso, porque não condiz. O dom é um presente que Deus dá, é irrefutável, Ele não vai tirar, e a pessoa pode ser usada, mas o que importa, não que os dons não sejam importantes, tá bom? Dons são importantes, tanto que Paulo fala: buscai diligentemente pelos melhores dons. Mas nós precisamos permitir que a palavra de Deus molde o nosso caráter, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, fazendo com que assim a gente queira viver uma vida parecida com a vida de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que nessa manhã o Senhor continue a falar com você, falar ao teu coração, que você tenha consciência do quanto você é amado pelo Senhor, que você tenha consciência do quanto você é querido pelo Senhor, de quanto o Senhor espera que você o busque, espera que você esteja na presença todos os dias. E estando na presença, nós vamos entender o que o Senhor quer da nossa vida. Estando na presença, nós vamos entender qual é o próximo passo. Estando na presença, nós vamos entender que a nossa vida, ela precisa ser parecida com a vida de Cristo, mas para ser parecida com a vida de Cristo, nós precisamos entender a vida de Cristo. E nós só vamos entender a vida de Cristo se nós estivermos na presença. Longe dela não dá. E às vezes nós vamos receber conhecimento. Quantos são os teólogos que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás, mas não vivem nenhuma vírgula do que a palavra fala? Por quê? Porque não estão na presença, porque não se importam com a presença, porque não tiveram um caráter transformado conforme o caráter de Cristo, porque não tiveram essa transformação interior, porque não viveram nem um pouco, não experimentaram nem um pouco daquilo que o Senhor nos oferece todos os dias. Um maná fresquinho, como nós temos falado. Que você possa desfrutar de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém?